Aqui o remédio e a cura. Por isso antepusemos a estas observações um estudo sobre o processo da construção da personalidade. Ao longo do caminho evolutivo, o tempo mede fatalmente o incessante transformismo, sobrepondo na estrutura da personalidade uma camada sobre a outra, assim levantando o edifício do eu. É uma longa história que o ser vai escrevendo e que nele fica escrita indelevelmente. Este é o livro que o psicanalista deve ler, para nele introduzir algumas páginas inéditas, páginas de sublimação da psicanálise. Ele se deve tornar o engenheiro da grande obra da construção da personalidade, a obra do levantamento do edifício do eu. Se a função da psicanálise fosse somente a de tirar doenças e dores, poderia ela fazê-lo suprimindo o atrito entre consciente e subconsciente, causa dos complexos, e deixando o subconsciente animal desabafar à vontade. Mas assim a psicanálise se tornaria uma escola de involução, traindo a sua maior finalidade, a de ser um meio de evolução. Tudo isto implicitamente contém e nos indica o sentido para o qual se deve dirigir a obra do psicanalista. Então, o tratamento melhor é o que atua realizando uma transformação em sentido evolutivo, levando o paciente para o alto, atingindo assim não somente o objetivo de corrigir o passado, senão também o de um progresso espiritual, o que significa chegar a um plano biológico mais adiantado e um melhoramento nas condições de existência. A função fundamental da psicanálise pode ser não somente a de corrigir defeitos e curar doenças, mas a de ajudar o ser a evoluir seguindo o caminho que vai do A ao S, impulsionando-o para formas de vida progressivas e, por isso, mais felizes. 5. Eis como surge na psicanálise a ideia de sublimação, como método de tratamento. A ela já nos referimos, e agora chegou o momento de desenvolver este assunto, como prometemos no início deste capítulo. A força em que o psicanalista tem de se apoiar é o sádio impulso vital que anseia pelo crescimento, o progresso, o aperfeiçoamento, a subida para a felicidade. Mas há seres atrasados, surdos a tudo isto, mergulhados na sua ferocidade e ignorância, que não sabem conceber formas de vida superiores, seres cujo subconsciente não possui senão o resultado de experiências de tipo animal. A sua ética, proporcionada ao seu nível, é uma ética primitiva, inadaptada para viver na sociedade dos civilizados, enquanto seria ótima na floresta das feras. Eles constituem os delinquentes. O mundo pensa sobretudo em defender-se deles e os afasta e isola nas cadeias, punindo nos envolvidos a culpa de serem movidos por uma ética de violência, que no passado foi o ideal do homem sadio e que agora, pelo progresso, se tornou crime. O resultado é repressão violenta, que gera reações piorando a situação, porque confirma o criminoso na sua revolta e na convicção da sua justiça. Pelo contrário, a função da sociedade deveria ser a de educar, melhorando as condições de vida onde nasce o crime, seguindo, quanto possível, a técnica da superação, que leva para o que é melhor, ao invés do método do esmagamento, que confirma o direito à revolta, leva o ser para trás para o que é pior. O método de tratamento por sublimação pode ser aplicado com toda a maior amplitude, quanto mais o paciente é evoluído. O tratamento deve ser proporcionado às capacidades de compreensão e reação do indivíduo. Cabe ao psicanalista assim entender e julgar. É possível que ocorra o caso em que o doente seja mais evoluído e inteligente do que seu médico. Então, pode acontecer que seja o paciente que faz a psicanálise do psicanalista. E o próprio fato de que o primeiro vai no consultório do médico, já estabelece as posições recíprocas, pela qual um se coloca a priori em posição de inferioridade, para ser julgado, e o outro em posição de superioridade, de quem julga. Tudo se baseia na interpretação que, do que ele percebe e entende, faz o psicanalista com a sua forma mental, que é a premissa axiomática de todo julgamento.
Então a psicologia do psicanalista faz parte do fenômeno e da observação do fenômeno psicológico do doente. Carl Gustav Jung, nos seus contatos com Sigmund Freud, fez a psicanálise dele, chegando à conclusão que o complexo de Édipo fosse o complexo do próprio Freud, que este tomava como base das suas teorias. Conforme o julgamento de Jung, a psicologia freudiana teria sido uma psicologia neurótica. O psicanalista pôde, assim, praticar uma psicanálise fantástica e destrutiva, baseada no seu próprio temperamento. Por isso, aqui sustentamos que ela se deve basear num sistema filosófico positivo e completo que a oriente, realizado em relação a um dado modelo biológico, em função das leis da vida, sobretudo da mais fundamental que é a evolução. O problema do tratamento dos complexos e neuroses não é fácil e, na prática, requer sagacidade e adaptações ao caso particular. Mas em linha geral esse trabalho se pode dividir em duas partes fundamentais. 1. A parte negativa, cujo objetivo é a destruição do velho, que esteve errado, extraindo assim a causa da doença. Trata-se de arrancar o dente estragado, que dói. 2. A parte positiva, cujo objetivo é a substituição do velho pelo novo, um novo que não está errado, enchendo com um conteúdo certo o vazio produzido pela destruição precedente. É um erro perigoso, na qual caíram as religiões na sua perseguição da natureza humana inferior, o de destruir a vida embaixo, esmagando-a sem substituí-la por formas de existência mais adiantadas. Qualquer destruição é elemento negativo, antivital, que pode ser tolerado só como condição de progresso. Não basta arrancar o dente estragado que dói, é preciso substituí-lo por outro, com o qual o indivíduo possa comer. O método de tratamento por sublimação representa esta segunda parte positiva do trabalho do psicanalista. Mas este tem de iniciar com a primeira parte, o que exige muito cuidado. Pode acontecer que, para mais rapidamente resolver o caso, ele seja levado ao bombardeio dos complexos, para os eliminar. Ora, esta luta para destruir o velho, substituindo-o pelo novo, tem de ser praticada sem que o paciente se aperceba, sem incitar com isso as suas resistências inibitórias, prontas a paralisar o tratamento. É necessária a aceitação, a boa vontade, a obediência do doente. Ora, pelo fato de que a sua personalidade está formada com os seus complexos, qualquer tentativa de destruição destes pode ser percebida e entendida por ele como uma tentativa de destruição da sua personalidade, que, apesar de doente, constitui o seu eu, que pelas leis da vida ele mais se defende com o seu instinto de sobrevivência. Então, se o psicanalista não soube disfarçar com outro tratamento aparente o verdadeiro conteúdo do seu trabalho, poderá encontrar no doente uma inconsciente reação, uma oposta vontade que quer neutralizar o seu trabalho de salvação. É necessário, então, oferecer ao doente um tratamento fictício, contra o qual ele possa dirigir a sua luta de resistência, ao mesmo tempo que assim ele, sem o suspeitar, se deixa guiar pelo tratamento verdadeiro, ao qual não presta atenção. Este consiste em colocar o sujeito vivendo num ambiente oposto ao precedente, ambiente novo no qual os complexos não encontrem mais alimento que o sustente, e os velhos hábitos tenham, assim, que morrer por desuso e atrofia. Chega-se deste modo à segunda parte do trabalho do psicanalista. A primeira parte representa a forma mais elementar de tratamento, adaptada aos menos evoluídos. A segunda dirige-se aos mais maduros, que por isso podem tentar escalar um novo degrau da evolução, resolvendo o seu caso pelo caminho da superação, canalizando as suas energias do nível animal humano, para formas superiores. Mas como não existem duas classes separadas de amadurecidos e imaturos, mas há entre estes dois extremos uma série de formas intermédias,
O psicanalista terá de praticar nos seus pacientes injeções de superação proporcionadas à sua capacidade de absorção e assimilação, se ele não quiser fazer um trabalho inútil, ou pior, por reação da parte do paciente, levá-lo para o sentido oposto. No caso dos mais adiantados, pode acontecer que a neurose seja o resultado de uma crise de crescimento. Sair da animalidade, passar de um nível biológico a outro, representa deslocamentos e esforços enormes, necessidade de trabalhosa adaptação progressiva a uma atmosfera diferente. Rarefeita demais para os pulmões do homem atual, representa ter de realizar uma profunda transformação do organismo, sobretudo nervoso e cerebral, para acompanhar o nascimento e permitir a vida do novo tipo biológico espiritualizado. Pode ser, então, que os distúrbios neuropsíquicos sejam devidos ao esforço que um desenvolvimento da personalidade demasiadamente rápido requer. Nestes casos, o problema da neurose deve ser enfrentado de maneira completamente diferente, isto é, como fenômeno não patológico, de natural evolução biológica. A presença das neuroses pode, então, assumir um sentido e valor diferente. Neste caso, o trauma psíquico é o resultado de um esmagamento do subconsciente, devido à luta contra ele da parte do consciente, que quer substituir aos seus impulsos inferiores outros superiores. Então a doença não é uma derrota, porque ela existe em função de uma superação, faz parte do processo da evolução, pelo qual o direito de vencer pertence ao consciente, que é mais adiantado do que o subconsciente, que deve ser superado, porque a lei da vida é o progresso. O trabalho da construção da nova personalidade do futuro realiza-se no consciente, ao qual pertence o comando e deve estar sujeito ao inferior subconsciente animal. Então o que parece uma derrota não o é, porque é só destruição de um mundo inferior, condição necessária, porque sem ela não é possível subir. Logo, doença e sofrimento são meios naturais e inevitáveis, inerentes ao processo evolutivo, indispensáveis instrumentos de progresso. Eles são as feridas do guerreiro, saudáveis, porque só descendo a luta se pode realizar a coisa mais importante da vida, que é a evolução. Tais males representam, na justiça da lei, o preço do resgate para se remir da queda, o trabalho necessário para se voltar ao S. Neste caso, a função do psicanalista não é a de combater as neuroses só para as destruir, mas é a de acompanhá-las utilizando-as para ajudar o desenvolvimento do paciente. A doença neste caso não é senão um elemento do processo evolutivo. A atenção do psicanalista deverá, então, dirigir-se para o fenômeno mais importante, que é a evolução do indivíduo, e, só em função desta, cuidando do fenômeno secundário que são os males consequentes do esforço necessário para obter-se uma conquista biológica. Isto não quer dizer que o psicanalista não tenha de tratar os distúrbios nervosos, mas ele terá de fazer isto em função do que mais importa, que é a transformação evolutiva que se está realizando no paciente. Então, os distúrbios poderão desaparecer por si próprios, quando tiver acabado o processo de transformação, do qual eles são efeito. Vemos aqui quão mais complexo possa ser o problema do tratamento das neuroses e vasta a tarefa do psicanalista. Ele pode tornar-se construtor da personalidade, artífice da evolução. Há energias vitais em todos os indivíduos. Em alguns casos elas foram comprimidas, torcidas, estragando-se na tentativa mal-sucedida de se evadir a lei de evolução, expandindo-se para baixo, ao invés de para o alto. Por isso chegou a dor e temos almas aleijadas, doentes. A descida é a direção perigosa, a que leva para baixo, enquanto a direção certa é a da subida, a que leva para a verdadeira saúde. A expansão das energias em descida confirma e fortalece no subconsciente os instintos inferiores da animalidade, prendendo o ser sempre mais aos sofrimentos de um plano de vida atrasado, do qual o médico, doador de saúde, deveria procurar afastar o paciente,
ajudando-o a deslocar-se não em descida, mas em subida. Eis, então, que o psicanalista pode se tornar um canalizador de energias comprimidas, orientando-as e dirigindo-as para um mundo superior, realizando assim o progresso do indivíduo, o que significa atingir um resultado muito maior do que somente o de tratar uma doença. E para um indivíduo maduro, apto para isso, tal método de tratamento por sublimação representará a valorização de seus esforços evolutivos. O paciente será sustentado pela ideia de que a sua doença não é doença, mas uma crise de evolução, que ele não é um doente, mas um indivíduo em crescimento, que os seus sofrimentos são a condição necessária de seu progresso. Esperança grande, que leva a uma aceitação mais fácil, ideia que ajuda, saudável e salvadora, tanto mais quanto ela corresponde à verdade. E, para os menos amadurecidos, tal tratamento por sublimação pode ser aceito enquanto se apoia no natural amor próprio do indivíduo que, assim pode acreditar, que vai logo pertencer à classe mais adiantada dos evoluídos. Entretanto, baseando-se nesta fé, ele começará fazendo alguns esforços em direção da subida, que em todo caso lhe serão vantajosos, representando pelo menos uma tentativa de superação da animalidade. Em resumo, na prática, o psicanalista tem que lutar contra duas exigências opostas. A de impulsionar o paciente pelo caminho da evolução, superando os instintos inferiores, porque este é o caminho da salvação. 2. A de tratar os complexos eliminando os choques que os gerou, no esforço para realizar aquela superação. Se a doença nervosa pode ser o resultado de uma crise de crescimento, isto é, de um esforço concentrado para realizar uma evolução rápida demais, assim representando o preço que o indivíduo paga por ela, eis que neste caso o tratamento para eliminar o complexo consistiria, como já frisamos, em deixar o subconsciente desabafar livremente na sua espontaneidade, sem constrangimentos, conforme os seus instintos inferiores, como procura fazer a maioria que, por isso, não possui complexos. Mas eis que, assim agindo, o psicanalista impulsionaria o indivíduo não a progredir, mas a retroceder, paralisando a evolução, que é a maior finalidade da existência. Há pouco acima dizíamos que, para tratar um complexo, é útil colocar o paciente em ambiente oposto àquele que continha as condições que geraram a doença. Mas se esta nasceu por querer substituir uma virtude por um vício, isto é, uma forma de vida mais adiantada por uma evoluída, então para eliminar o complexo seria necessário abandonar a virtude e voltar ao vício, isto é, a forma de vida que não exige esforço para evoluir, resultando espontânea para o indivíduo atrasado. Mas isto representa o desvirtuamento da função do psicanalista que, como já mencionamos, é sobretudo a de educar, impulsionando para a subida. Hoje, alguns psicanalistas revelam fraqueza em face do doente, preocupados, antes de tudo, em tirar-lhe os sofrimentos. E assim procuram que, custe o que custar, ele fique curado e satisfeito. Dessa forma, o doente, ao invés de aprender novos hábitos melhores, continua praticando os velhos piores, que deste modo, em vez de serem eliminados por desuso, se fortalecem por novo uso. A sabedoria do psicanalista está em conciliar as duas exigências opostas, reclamando do paciente o esforço que ele pode dar no sentido da evolução, ao mesmo tempo deixando-lhe o mínimo de satisfação inferior necessária para acalmar o complexo. Por isso é bom que a arte da substituição de hábitos, dos novos no lugar dos velhos, se realize com inteligência, por degraus, adaptando-se ao indivíduo, para não gerar choques, isto é, novos complexos, para que o próprio tratamento, ao invés de curar, não acabe piorando a doença. Se, de um lado é preciso eliminar os complexos, de outro é preciso também evoluir se exigirmos esforço demais no sentido evolutivo, perseguindo o paciente, acabaremos gerando novos complexos. Mas,
Se o deixarmos completamente ao sabor dos seus instintos inferiores, curaremos os complexos, mas seremos mestres não de progresso, mas de atraso. A sabedoria está em se equilibrar no meio, para atingir o máximo resultado útil, seja no terreno do tratamento, como no da evolução, está em saber proporcionar o tratamento às capacidades de progresso e ao grau de evolução do indivíduo. Vemos, assim, que a psicanálise pode entrar também no terreno, até agora reservado à ética e religiões, da direção psicológica e espiritual para a salvação das almas, agindo, não em forma empírica, mas com competência científica. Eis que, num mundo mais inteligente, esta nova psicanálise poderá oferecer-nos um método positivo de redenção, praticando, com o conhecimento da natureza do fenômeno, os princípios das religiões, que ensinam que é útil aceitar a dor, porque a podemos transformar em instrumento de ascensão evolutiva e, pois, de salvação. Tudo isto nós sabemos, não por aceitação cega de fé, mas por demonstração positiva e pela lógica da fenomenologia universal, que é convincente a quem queira pensar. Assim as ciências psicológicas se amplificam, atingindo horizontes muito mais vastos, tornando-se ciência do espírito, conquistando, pelo seu conhecimento dos problemas da psique, que as religiões não possuem, o direito de dirigir as almas. Assim podemos entender com a nossa forma mental moderna, em termos de psicanálise e evolução, o método da sublimação, o das religiões, que estas praticam há milênios. Elas quiseram fazer de cada fiel um soldado do ideal, para a conquista de um plano de vida biologicamente superior, o reino de Deus. Foram elas que no passado estabeleceram as normas de conduta, encarregando a consciência de as impor ao subconsciente para dominar os seus inferiores instintos de animalidade e transformá-los no sentido evolutivo. A mesma coisa deveria fazer a nova psicanálise, isto é, colocar o indivíduo no caminho da evolução, impulsioná-lo para a frente, aplicando, mas com conhecimento, o velho método empírico das religiões, que consiste em colocar o paciente extraviado no AS, que é o caminho da doença e da dor, no caminho do S, que é o da saúde e felicidade. Trata-se de acompanhar e dirigir o crescimento do ser, a transformação do animal em homem e o nascimento do super-homem do futuro. De fato, o método das religiões é o de acordar a consciência, o consciente, para que ela controle os impulsos inferiores, subconsciente e instintivo, aos quais o evoluído é levado a obedecer. O exame de consciência faz parte deste método. Trata-se, de fato, de uma observação introspectiva dos impulsos aninhados no subconsciente, assim submetidos ao controle e domínio do consciente, que conhece e está encarregado de impor as regras de conduta que as religiões lhe ensinam. Este método faz parte do processo da descida dos ideais do alto para a terra. Assim, os maus hábitos podem ser transformados em virtudes, com a repetição podem ser gravadas no subconsciente novas e melhores qualidades, sendo possível educar o homem e realizar a evolução, construindo a personalidade em formas cada vez mais adiantadas. Eis o ponto de contato entre psicanálise e religiões, a ponte pela qual elas podem comunicar-se. Assim, a primeira se poderá enriquecer da longa experiência das segundas, e estas do conhecimento dos fenômenos psicológicos, que só a primeira possui. Desta forma a ciência poderá entender o significado biológico da sublimação religiosa e do misticismo, bem como o valor positivo dos métodos psicológicos praticados pelas religiões assim. O que foi descoberto por intuição, mas ficou empírico na prática, poderá ser sustentado pela lógica de uma demonstração racional. Eis o que Carl Jung escreve a respeito da relação entre psicanálise e religião. Entre todos os pacientes que encontrei na segunda metade de minha vida, não houve um cujo problema em última análise não fosse o de encontrar uma concepção religiosa da vida. Todos estavam doentes,
porque tinham perdido o sustentáculo e o apoio que as religiões oferecem, e posso afirmar que nenhum deles foi verdadeiramente curado, sem ter antes conquistado uma concepção religiosa. Há, porém, uma diferença entre a psicanálise e as religiões. Nos seres primitivos, que funcionam mais por sugestão do que por raciocínio e entendimento, é ótimo o sistema da fé, pelo qual o indivíduo se entrega cegamente, como na hipnose, nas mãos de quem o dirige, deixando-lhe toda a responsabilidade, porque sozinho ele não sabe pensar, nem sabe o que fazer. Para essa massa de gente simples são bem adaptadas e bastam as religiões. O mundo moderno está, porém, se tornando cada dia mais racional e inteligente, a ciência lhe ensinando que, antes de crer, é necessário exigir demonstrações e provas. Por isso a psicanálise, quando se dirige para esse outro tipo de homem, tende a oferecer uma orientação demonstrada, que convença, dando prova das razões pelas quais temos de segui-la, o que só é possível possuindo conhecimento do problema. Somente uma religião assim concebida pode resistir aos assaltos do materialismo científico. Talvez seja exatamente uma tal religião positiva o que mais falta ao nosso mundo moderno, e esta falta de orientação certa causa da angústia que o oprime. Ele precisa de uma ideia que dirija a sua vida, de uma esperança que o sustente, de uma meta a atingir, de uma razão para lutar e sofrer. Necessita mais dela para curar as suas neuroses, do que de tranquilizantes e divertimentos que intoxicam. O sistema filosófico racional, que em nossa obra oferecemos para dirigir com conhecimento a nossa conduta, quer cumprir a tarefa de dar ao mundo um meio para o salvar da loucura. A causa da neurose coletiva, que se vai cada dia mais espalhando, é a desordem espiritual, que é a coisa mais urgente a curar. Eis como a psicanálise, se cumprir uma função orientadora, pode adquirir importância social. Com o método da sublimação, a psicanálise aplica um tratamento das neuroses oferecendo uma válvula de segurança, que permite descarregar os impulsos comprimidos do subconsciente, na direção mais útil à vida, isto é, em sentido evolutivo, na forma de conquista e progresso biológico. Assim, o caminho errado pode ser endireitado, a doença pode ser neutralizada com um substituto sadio, resolvida por superação, trabalho confiado ao consciente acordado, que representa a parte do encarregada da obra da construção da personalidade. Assim, a psicanálise adquire uma importância nova, muito maior, porque se torna uma escola de evolução, cuja função não é mais só aquela de tratar doenças, mas a de ajudar o homem novo a nascer, realizando o milagre da transformação biológica do involuído em evoluído, isto é, do primitivo atual, no biótipo que deverá constituir a humanidade do futuro. Então, a psicanálise se torna a arte de educar o homem para o levantar um plano de vida superior. Ela pode desse modo colocar-se ao lado da ética e religiões, iluminando-as no terreno difícil da direção das almas, trabalho que hoje elas fazem empiricamente, com métodos obsoletos, às vezes contraproducentes, se não danosos. É inevitável que assim seja, quando tudo tem de ser feito em série, seguindo uma medida universal, que está adaptada apenas ao tipo médio. Pode assim acontecer que o indivíduo superior, que é muito mais moral e religioso do que o tipo médio, seja condenado. E nestes casos que a psicanálise, ao invés de se dirigir para o subconsciente, que é a parte inferior, tende a acompanhar o indivíduo na sua exploração e antecipação do superconsciente que, pelo amadurecimento do ser, já começa a transparecer, procurando se manifestar, enquanto fica comprimido pela incompreensão dos atrasados, que impõem a todos as regras oficiais que melhor lhes convém. Então, a psicanálise pode ajudar os evoluídos, que têm de se defender para não retrocederem ao nível de involuídos. Eis que o próprio Jung escreve a esse respeito,
O homem normal é um modelo ideal para todos os que estão ainda abaixo do nível normal de adaptação. Mas para os homens que possuem capacidades superiores à média, a ideia e a obrigação moral de não ter que ser outra coisa senão homens normais, constitui um leito de Procusto, um enjoo mortal e intolerável, um inferno estéril e sem esperança. Quantos neuróticos há que adoecem porque não se podem tornar normais? Parece que em nossa sociedade há dever ser evoluído. Este é o modelo para todos, a unidade de medida que a maioria, porque lhe convém, escolhe e impõe a todos. Pertence ao evoluído defender-se, se ele quer sobreviver como tal. Pude observar vários casos nos quais a neurose foi gerada em evoluídos pelo esmagamento que eles tiveram de suportar da parte da maioria dos involuídos, que lhes quiseram impor a sua maneira de conceber a religião e a moral. Infelizmente, em muitos casos, esta maneira não representa senão um desabafo de instintos primitivos, de impulsos do subconsciente, que se procuram justificar, disfarçados em formas diferentes, praticadas até em nome de Deus. Coisa natural para um evoluído, mas horrível para um evoluído que possui outra sensibilidade moral. Assim, no passado ninguém se apercebia da terrível contradição entre o Evangelho e as guerras santas, a Inquisição, as perseguições e matanças de heréticos etc. Pude observar o caso de um indivíduo que teve de se afastar da religião, porque nela não encontrava senão pessoas que, com sua forma mental e conduta, paralisavam as suas tentativas de superação da neurose pelo caminho da sublimação. Não era a culpa das religiões, mas dos involuídos que as representavam. O resultado foi que, para conservar uma religião sem ter que perseguir as outras e para seguir os caminhos da sublimação que salvava sua vida, aquele indivíduo foi constrangido a fechar as portas de sua alma, suprimindo qualquer manifestação exterior, que é o que atrai a intromissão dos involuídos e, para salvar a sua espiritualidade, e continuar sozinho, apenas interiormente, aonde eles não chegam, as suas vivas relações com Deus. Mas temos de observar, também, o outro lado da medalha. Nem todos os indivíduos estão prontos para aceitar uma intervenção no sentido de uma sublimação. Por isso o psicanalista tem que estudar a personalidade do paciente, para ver se tal método lhe está adaptado. Tudo depende do estado de amadurecimento do indivíduo. A sublimação não é coisa que se pode impor à força a quem não está pronto para receber. Neste caso, ela se torna uma forma de perseguição, o que representa aquele esmagamento da personalidade, que é o caminho direto para a neurose. A destruição do que é inferior, sem uma contemporânea substituição pelo que é superior é somente negatividade suicida, contra a qual a vida tem razão de se rebelar, defendendo-se com as suas reações, porque a perda causada pela destruição não é compensada por uma paralela construção positiva. Nestes casos uma tentativa de sublimação pode citar revolta ou adaptações torcidas, desvios, ao invés de superações, o que é descida e não subida. No ambiente humano se encontram todas as possíveis formas de vida. Quem escolhe é o indivíduo, conforme seu gosto, atracões de forma mental, nisto revelando a sua natureza. A espiritualidade das religiões só oferece exemplos de sublimação a todos, aconselhando e impulsionando nessa direção. Mas o primeiro instinto do involuído é o de se rebelar contra o esforço de superação e, se isto não for possível, de se evadir. Então, o sádio impulso em sentido evolutivo se resolve na prática e a procura de escapatórias, de fingimentos para se disfarçar, de mentiras para esconder a realidade, de adaptações para satisfazer os instintos da besta, salvando as aparências. Eis o tipo de sabedoria que as religiões, impondo a superação, muitas vezes acabaram gerando nos seus seguidores, eis como as entende o evoluído, ainda mergulhado no plano animal. Nem por sonho ele pensa que os ideais de superação sustentados pelas religiões possam ser praticados na realidade.
Nestes casos o método da sublimação se torna uma escola de enganos. Isto é tudo o que o evoluído pode entender dos princípios de uma vida superior, porque eles estão situados acima de seu nível biológico. E dado que tal biótipo representa a maioria, esta é a maneira de viver os ideais, que prevalecem em nosso mundo com um subentendido consentimento geral. Isto não acontece por maldade, mas por falta de capacidade de compreender. Tais indivíduos fazem isto em perfeita consciência, a do seu nível, assim convencidos, conforme sua forma mental, de ser honestos e religiosos, de possuir e praticar a verdade. Por isso, em nome dela, concordam em condenar quem quer levar a sério os ideais, o condenam porque ele exige dos outros o que para eles é inaceitável, porque inconcebível. O evoluído diz: mas acabai com esta vergonha de adaptações para intrujar a Deus, praticando uma religião de mentiras e uma moral só de interesse. O evoluído responde: mas eu não engano ninguém, sou sincero e honesto, é assim que se pratica a religião. Temos o dever de levar em conta as necessidades concretas da vida e de não nos matar vivendo fora da realidade, nas nuvens. Para ser bom religioso, bastam as formas exteriores. Nós as praticamos. Então somos religiosos. Como pode o biótipo, que entende apenas a matéria, suspeitar que as religiões possam valer sobretudo pelo seu conteúdo espiritual? Tudo depende da forma mental, que é o instrumento com o qual se julga. Para um evoluído a parte formal, que para um evoluído pode representar toda a religião, assim desprovida de um conteúdo espiritual, pode parecer uma profanação e uma mentira. Perante maneiras tão diferentes de conceber a religião, cada um está convencido de possuir a verdade. Mas claro que ele não possui senão a sua verdade pessoal, estabelecida a priori por aquela premissa absoluta e indiscutível, que é o temperamento individual. Ora, quando um indivíduo entra a fazer parte da nossa sociedade, logo se coloca junto dos que possuem a sua forma mental, assim se agrupando com os seus semelhantes. Os seus impulsos espontâneos, fruto de sua experimentação nas vidas passadas, o que constitui a sua sabedoria, lhe dizem qual é a verdade que ele tem de escolher entre as que encontrou no mundo. E ele, com segurança e consciência, escolhe a verdade que mais lhe convém, aquela verdade temporária e relativa que, para ele, porque corresponde a seu temperamento, representa a verdade absoluta. Entre os indivíduos do mesmo tipo biológico, logo surge um entendimento recíproco porque, pela sua idêntica forma mental, eles escolhem a mesma verdade, a concebem da mesma forma, falando a mesma linguagem. Assim eles se unem por afinidade, para funcionar em série, seguindo os mesmos princípios e métodos. Diz-me para onde vais e te direi quem és. É o impulso de atração que instintivamente liga entre si os semelhantes. Quando o indivíduo entra na vida da coletividade, vai buscar o armazém de seu subconsciente a ideia que o dirigia na vida, e não pode tomar senão o que nele pode encontrar. Vai depois procurando no mundo o ambiente onde possa realizar aquela ideia. Esta é a parte determinística da vida do indivíduo, a que representa o seu destino. Ora, o primitivo, quando chega à Terra, traz consigo no seu subconsciente, pronto, todo o conhecimento necessário para viver no baixo nível de existência de nosso mundo. Aqui tal biótipo encontra um ambiente a ele bem adaptado, feito de medida para os seus instintos animais. O problema lhe é fácil de resolver, porque a sua sabedoria inata lhe basta, representando exatamente o que é necessário para viver aqui. No caso do evoluído acontece, porém, o contrário. Ele, sendo mais adiantado, assimilou na sua personalidade as qualidades de um nível biológico superior, com as quais é instintivamente levado a dirigir a sua conduta, mas que o fazem inepto a viver na Terra, que pratica outros métodos, obedecendo a outras leis, que condenam e punem a superior maneira de conceber e de agir do evoluído.
Este chegou a possuir em forma de instinto ou qualidade adquirido que para a maioria do mundo é somente um ideal longínquo situado no futuro e, dada essa sua posição biológica, não pode de modo algum retroceder ao nível da animalidade humana, dirigida por instintos inferiores. Tivemos de salientar a importância de uma interpretação do tipo de personalidade, porque é nela que se baseia a possibilidade de tratar as doenças nervosas com o método da sublimação. Este será tanto mais adaptado, quanto mais o paciente for um biótipo evoluído, e ao contrário. Como já frisamos, aqui confirmamos que querer fazer o tratamento por sublimação com um evoluído, não maduro para isso, pode ser inútil, até contraproducente. Não há dúvida, porém, no caso de indivíduos que demonstram ter já conquistado instintos superiores, um tratamento psicanalítico por sublimação representará o método mais adaptado, um impulso para a salvação, uma ajuda que o paciente aceitará de todo o coração. Eis que o estudo, que aqui antepusemos, da personalidade humana, é indispensável para o psicanalista, porque não é possível fazer com sucesso tratamento algum, sem ter antes conhecido a qual biótipo ele se dirige. Pode assim acontecer que, em alguns casos, o tratamento se possa basear não somente na correção do subconsciente, mas também na antecipação do superconsciente. De fato, relativamente à própria posição na escala evolutiva, para todos existe uma zona superior a conquistar apesar de que o seu conteúdo e nível sejam diferentes, para cada indivíduo. De modo que sempre o psicanalista se pode tornar, além de médico, mestre de evolução para todos, funcionando também como construtor de personalidade. Esta, para quem a entenda, poderia ser uma maravilhosa tarefa, uma grande missão. Eis como poderíamos imaginar o indivíduo que progride ao longo do caminho da evolução. O superconsciente é como uma lista de alimento que se prolonga na frente, ainda atingir e devorar. O consciente é a boca do ser, que segue aquela lista e trabalha para mastigar e engolir aquele alimento. O subconsciente é o estômago que o recebe e assimila, processo pelo qual o corpo vai engordando, isto é, a personalidade vai crescendo, se enriquecendo, progredindo ao longo do caminho marcado pelo superconsciente. Eis o que se realiza na vida, apesar de cada um ter posição diferente ao longo do caminho da evolução. Então, qualquer forma de progresso é sempre uma sublimação relativamente à precedente posição inferior. Por sublimação entendemos o progresso dos mais maduros, o que significa a superação por espiritualidade. Então, a regra para o psicanalista no tratamento das neuroses é a de proporcionar o método da sublimação ao amadurecimento espiritual do indivíduo. Quando este estiver pronto, ele mesmo instintivamente será levado a solucionar o seu caso pelo caminho da superação em sentido espiritual, porque as fases precedentes já foram percorridas, e ao psicanalista caberá acompanhar somente dirigindo o natural processo evolutivo. Não se trata de novidade, porque está implícito e funcionando pela própria estrutura da lei de Deus. A psicanálise pratica o que a lei já realizava sem o homem saber. A finalidade de reeducar endireitando o passado errado, como faz a psicanálise, é a mesma que a lei quer atingir quando corrige o indivíduo, endireitando seu erro por meio de uma dor proporcionada. Então, a tarefa do psicanalista é a mesma que a da lei, isto é, a de impulsionar e dirigir o paciente para que ele volte ao caminho certo, reconstituindo-se na ordem da qual se havia afastado. No caso da lei, ela faz o mesmo trabalho de endireitamento que o psicanalista faz, com a diferença de que ela dirige o indivíduo para a autocorreção por intermédio da dor, que neste caso representa o remédio no tratamento. É o agente encarregado de endireitar o torto, o mestre que ensina a lição a aprender para não errar mais. Pode-se, assim, verificar o caso em que o psicanalista tende a aceitar o método de tratamento usado pela lei, reconhecendo a utilidade e às vezes a necessidade destas lições de dor.
Há casos em que esta não pode ser suprimida, porque faz parte do tratamento que automaticamente a própria lei realiza. Então o psicanalista terá de aceitar a dor como parte integrante e meio de cura, porque suprimi-la seria tirar o remédio. O médico, porém, pode explicar ao paciente qual é o sentido e a função do sofrimento, e ensiná-lo como utilizá-lo para seu próprio bem. Vemos, assim, quantos problemas outros o psicanalista tem que levar em conta e resolvê-los, para praticar o método do tratamento por sublimação. As lições que os indivíduos têm de aprender na vida são diferentes uma da outra. A maioria, que subiu há pouco do nível animal, tem de aprender o que lhe pode ensinar a luta para vencer e satisfazer as suas necessidades materiais, conquistando deste modo os primeiros graus da inteligência. É uma forma de experimentação e um tipo de aprendizagem que não tem mais sentido para o ser mais evoluído, que se tornou apto a viver, não mais no caos dos primitivos, mas no estado social orgânico, no qual o trabalho da vida não consiste mais somente na luta para o domínio material, mas na conquista do conhecimento e da espiritualidade. Tudo o que existe está no seu devido lugar. O nosso mundo inferior está adaptado para o homem atual, para que ele realize as suas experiências de primitivo. É lógico que, para os mais adiantados, este mundo não possa ser senão lugar de desterro e sofrimento. Ele não é terreno para a realização do superconsciente, a que o ideal é utopia fora da realidade, mas é terreno para o domínio e desabafo dos impulsos inferiores do subconsciente. Em nosso mundo não é o espírito que quer subjugar a matéria, mas é a matéria que quer subjugar o espírito. Apesar de tudo isto, o evoluído, em que os ideais já estão assimilados no subconsciente, não poderá deixar de se realizar no mundo em sentido elevado. Ainda que haja martírio, e como evoluído não poderá deixar de se realizar no sentido da animalidade. Isto porque, para o evoluído, os ideais superiores se tornaram instinto, impulso espontâneo, que se querem realizar deterministicamente, como parte integral do destino do indivíduo, porque consequência fatal das causas semeadas e das qualidades adquiridas nas vidas precedentes. O psicanalista deve conhecer a lógica e a técnica desses processos, o que nos levou a explicações. Eis a psicanálise que aqui apresentamos. Uma psicanálise tanto mais vasta, porque é uma ciência da alma, que abrange os maiores problemas da vida, os da personalidade humana e da evolução biológica, da orientação individual e social, da direção da conduta, da espiritualidade, os da ética e das religiões. Uma psicanálise que segue o percurso do nosso até suas passadas encarnações. Aqui, por mais completa em conhecimento, se pode confiar a tarefa de dirigir-nos para os mais altos destinos, seguindo a lei de Deus e trabalhando em função do plano geral da existência. Atinge-se assim um objetivo muito maior do que o de tratar doenças mentais, mas o da construção da personalidade, levantando-a com inteligência para formas de vida superior e reconhecendo que algumas vezes o que parece doença se assemelha às dores do parto, necessárias para gerar um novo ser. Psicanálise que não é uma ciência avulsa e isolada, mas que está fundida no funcionamento do todo, concebido como um fenômeno orgânico, do qual esta ciência faz parte. Psicanálise que penetra o mistério do espírito e trabalha na luta entre a animalidade e o ideal, para a superação dos instintos inferiores em favor da espiritualidade, para a transformação do biótipo primitivo do homem evoluído do futuro. Psicanálise que se enxerta no âmago do funcionamento das leis da vida, penetrando e operando no drama cósmico da evolução e da redenção. Muitas coisas mais profundas poderíamos acrescentar, já amadurecidas no pensamento. Mas, para sobreviver, todas as energias devem ser absorvidas na luta pela vida contra os piores elementos. Em nosso mundo infernal, cada dia se torna mais difícil para se encontrar segurança e sossego, para nos abstrairmos em trabalhos de ordem superior, que, por não terem remuneração, não produzem os recursos indispensáveis para viver.
10. Éticas do sexo. Pela sua atitude em relação ao problema do sexo, os povos, como os diferentes períodos históricos, se poderiam distinguir em duas grandes categorias, a dos sexófilos e a dos sexófobos. E por quê? Para compreender é necessário subir aos conceitos fundamentais. Assim, vejamos, pelo princípio do dualismo universal, devido, através da revolta e da queda, à quebra da unidade do todo em sistema e antissistema, tudo o que existe está dividido em duas partes opostas, inversas e complementares que, apesar de lutarem como inimigas, uma contra a outra, devido ao princípio divisionista da revolta dirigida para o antissistema, ao mesmo tempo se abraçam, atraindo-se reciprocamente, em virtude do princípio oposto que quer reconstruir tudo em unidade. Em nenhum fenômeno biológico aparece tão claramente esse contraste e ao mesmo tempo essa atração entre opostos, como neste caso do sexo, que é um dos mais nevrálgicos da vida, no qual os dois princípios, o do egocentrismo separatista, antissistema, e o do amor reunificador, sistema, lutam para prevalecer um sobre o outro. Essa é a primeira origem do fenômeno da divisão dos sexos, que se poderia chamar uma bipolaridade biológica, caso particular da bipolaridade universal. Explica-se assim, no amor, esse contraste, que todos conhecem, e constatamos a toda hora, entre o instinto de generosidade altruísta que tudo quer dar sem nada pedir, e o oposto instinto de cobiça egoísta que de tudo se quer apoderar sem nada retribuir. A primeira forma de amor é a do evoluído mais próximo do sistema, a segunda é do involuído, mais próximo do antissistema. A segunda evolui para a primeira, o que quer dizer que o amor se torna cada vez menos egoísmo, avidez de possuir, agressividade e ciúme, e cada vez mais altruísmo, generosidade, benevolência e desejo de ajudar. Tudo isto mais acentuadamente sucederá quanto mais estivermos próximos da espiritualidade, afastando-nos dos níveis inferiores onde vigora a animalidade. Eis a estrutura do fenômeno do sexo e seu fundamento. Eis, então, o nosso mundo biológico dividido de acordo com este esquema, macho e fêmea. Vimos agora as primeiras origens deste fato. Mas esta cisão da unidade dividida em duas partes representa também uma divisão no trabalho da luta pela sobrevivência, que por sua vez é meio de evolução. O macho luta contra um ambiente hostil, feras e elementos têm, assim, de desenvolver a sua força e inteligência nos seus níveis mais baixos, os da agressividade, da ferocidade, da guerra como objetivo da conquista, do egoísmo para o domínio. A fêmea luta por outro caminho para o mesmo objetivo, vencendo a morte com a geração. Desenvolve os instintos de proteção maternal, de pacifismo conservador, de altruísmo e submissão ao poder do macho. Em forma diversa, os dois opostos colaboram, canalizados ao longo do mesmo caminho e dirigidos rumo à mesma finalidade, que é a de viver para evoluir. Para esta finalidade converge o esforço que, ao mesmo tempo que defende, ensina e, ensinando, realiza a evolução. Isto porque a ascensão tem de ser atingida pelo esforço da criatura que, com a sua revolta decaiu. Eis aqui o motivo desta luta desapredada e contínua para vencer a morte, antissistema, e voltar à felicidade, sistema. Neste fato também encontramos novas confirmações dos princípios gerais desenvolvidos nos nossos precedentes volumes. As últimas consequências, vemo-las em nosso mundo, até na estrutura física do organismo do macho e da fêmea. O primeiro tem os ombros largos, desenvolvidos para a luta e para o trabalho, com inteligência mais aguda para a função de dirigir. O tipo fêmea, pelo contrário, tem os quadris mais desenvolvidos para as funções da geração, com mais agudas qualidades de sensibilidade, intuição e sentimento. São os dois tipos complementares da atividade humana, no macho a força para vencer, na mulher, o amor para gerar.
É por isso que no primeiro caso temos o que foi chamado sexo forte, e no segundo, o belo sexo. E, de fato, o que é mais apreciado no homem é a força, enquanto na mulher é a beleza. Estas são as qualidades que um sexo mais procura no outro. Conforme estas suas qualidades, cada um dos dois tipos, pelo seu egocentrismo, quereria impor-se dominando o outro. Isto porque, se quanto mais eles são evoluídos, tanto mais são aliados, quanto mais são evoluídos, como em nosso mundo inferior, tanto mais são rivais. Acontece assim que, para o macho, que é o ser da força, o amor se torna um ato de conquista, e, para a fêmea, que é o ser do amor, a conquista se torna um ato de amor. Assim o amor é uma luta em que o macho ama com a força, enquanto a mulher conquista com o amor, com as armas da beleza e da bondade. Deste modo os dois biótipos, apesar de raciocinarem com forma mental oposta e concebendo como antípodas, se atraem e se unem fora do próprio raciocínio, sem se compreenderem se invertem um no outro, conseguindo deste modo atingir uma fusão em que ambos ficam satisfeitos, porque assim cada um pode compensar com o outro a sua complementaridade, cedendo aquilo de que tem demais, e adquirindo aquilo que mais falta lhe faz. Estes são os dois modelos que a vida nos oferece em nosso planeta com respeito ao fenômeno do sexo, inclusive a raça humana. Deste fato é que derivam neste terreno dois tipos fundamentais de ética. 1. A ética masculina da força, de natureza sexófoba. 2. A ética feminina do amor, de natureza sexófila. Trata-se de dois aspectos inversos e complementares da ética humana do sexo e a razão dessa sua estrutura. A história da humanidade desenvolveu-se seguindo ora um, ora outro, destes dois tipos de ética. E houve povos e raças do primeiro tipo, com a respectiva forma mental, amarrados à ética sexófoba, e houve povos e raças do segundo tipo, com a respectiva forma mental, amarrados à ética sexófila. Agora que observamos as origens, a natureza e a razão deste fenômeno, podemos compreender o problema do sexo e da sua ética. No mundo encontramos povos de diversas naturezas, os guerreiros conquistadores, com virtudes masculinas de força, trabalho e inteligência e com a respectiva forma mental que despreza o amor, da qual derivou uma ética sexófoba, e os povos pacíficos, sensíveis, com virtudes femininas de bondade, tranquilidade e sentimento e com a respectiva forma mental que aprecia o amor, da qual derivou uma ética sexófila. Essa distribuição que encontramos no espaço, também encontramos no tempo. A história oferece-nos períodos masculinos e femininos. Assim, o ser humano vai oscilando alternadamente de um polo a outro do fenômeno, ora prevalece, desenvolvendo-se um lado, ora outro, enquanto o seu contrário fica à espera. Trata-se de posições e qualidades opostas e complementares. O povo ou o tempo que desenvolve uma, não pode desenvolver a outra. Assim elas têm que funcionar em rodízio, uma de cada vez. Nos períodos de paz, o ser trabalha em sentido feminino, requinte, sexualidade, arte, exterioridade religiosa, etc. Nos períodos de guerra o ser trabalha em sentido masculino, agressividade, conquistas, expansão política e comercial, inteligência e progresso no conhecimento, etc. No primeiro caso o modelo é a mulher, e o homem torna-se afeminado, como no século XX. No segundo caso o modelo é o homem, e a mulher se masculiniza, como no tempo atual de emancipação e independência feminina. No 1 graus Celsius azul é o espírito feminino que domina tudo, inclusive o homem. No 2 graus Celsius azul é o espírito masculino que domina tudo, inclusive a mulher. No 1 graus Celsius azul é a mulher que vence e prevalece, e o homem vive em função dela, como amante. No 2 graus Celsius azul é o homem que vence e prevalece, e a mulher vive em função dele,
reduzida à máquina para gerar guerreiros. Os dois polos do dualismo lutam um contra o outro para prevalecer. Logo que um, por ter funcionado, se esgota, o outro leva vantagem sobre ele, e ao contrário. Oscilação que é também compensação, porque o que se perde de um lado se ganha do outro, e ao contrário. Não se pode existir na plenitude de uma posição, sem que isto gere um vazio correspondente na posição oposta. Não se pode triunfar em cheio em ambos os polos opostos ao mesmo tempo.